Olá, pessoal. Hoje, domingo, dia 17/8 de 2025, e o ano corre, e a gente fica correndo atrás, e a gente acha que não dá tempo de fazer nada. E hoje eu resolvi gravar uma coisa que eu já prometi para vocês várias vezes, que uma gravação, um vídeo sobre o ecossistema espiritual. Na realidade, acho que eu vou fazer isso nos próximos, né, no momento que eu tenho tempo, mas eu vou interpretar para vocês artigos que eu escrevi, porque durante mais de 25 anos, mais de 20 anos, digamos, porque eu parei na pandemia. Eu escrevia no meu site, astrosírios.com.br, colaborando com o Somos Todos Um, que é um portal de autoconhecimento fantástico, que eu convido todos a conhecer. E no começo, a gente escreveu muita coisa, né? Todo mundo que tentava colaborar, cada um compartilhava seu conhecimento. Eu passava mais essa parte, fazia o horóscopo, como eu faço agora, né? Daqui a pouquinho vou gravar para deixar lá. E no meu YouTube também. Mas aí eu estou pegando alguns artigos antigos, porque são artigos sempre atuais, para quem está interessado na evolução espiritual, né? Quem não se interessa, não tem problema que pode continuar vivendo do mesmo jeito, sem saber. Mas hoje eu vou falar exatamente do ecossistema espiritual. E eu já falei várias vezes, tá? Ó, tá aqui. Então, vocês podem também ir lá no site, no Somos Todos Um, e encontrar esse artigo, tá? Mas eu vou conversar com vocês a respeito enquanto eu compartilho isso com vocês. Você sabe o que que é esse ecossistema espiritual? Né? Vamos pensar que fui eu que inventei, mas não inventei, não, tá? Ele existe, é um termo que foi cunhado, né? Que foi pensado, porque tem um significado. E quando a gente entende muito bem como ele funciona, nós vamos poder utilizá-lo a nosso favor, né? Então, eu vou fazer algumas considerações para vocês entenderem, né, como isso funciona. Deixa eu tirar isso daqui que vai estar fazendo barulho. E então, eu sempre passo do princípio que quando a gente estuda qualquer coisa, mesmo astrologia, tarô, tudo que eu dou também como aulas, né? Eu sempre passo pelas sete leis herméticas, tá? Então, o astrólogo, especialmente cabalista, espiritualista, enfim, sempre ensina que nós todos temos que estar conectado com essa energia manifestada, porque fazemos parte do todo, né? Conforme nos ensina a lei hermética, Deus é mente, o universo é mental. Essa é uma das primeira lei hermética, né? É a primeira lei hermética na realidade, tá? Então, quando você fala Deus é mente, o universo é mental, você está falando de a nossa noção de Deus. O grande universo é a grande mente de Deus manifestada. Difícil de entender, né? Porque é um conceito, né? Mas quando a gente fala de ecossistema espiritual, a gente fala de tudo aquilo que acontece dentro desse grande sistema que é a mente do todo. O todo nós podemos chamar de Deus, podemos chamar como a gente quiser. Então, se estamos dentro dessa grande mente de Deus, um grande Pai, digamos, uma mente que idealizou toda essa maravilha de manifestação que temos no universo, no nosso sistema solar, onde nós vivemos também, estamos fazendo parte do todo. E nós sabemos que essa energia que foi gerada a partir do verbo, né? Dizem os cabalistas, Deus desejou criar e usou o verbo, usou a voz, o verbo, que nós consideramos sendo o verbo, sendo Cristo manifestado, né? Os católicos cristãos. E isso está escrito nas antigas escrituras. Então, pensem nisso. Antes não havia nada, depois aconteceu a luz, essa luz fez barulho, um grande fragor, e a partir daí tudo foi gerado, tá?
Esse sistema deveria trazer para todos, todo mundo, benesse, prosperidade, saúde, felicidade, pois está lá, está disponível, a vida é isso, e a vida materializada é isso, mas a vida não materializada também faz parte do todo. E tudo se manifesta materialmente no nosso planeta, no ecossistema que nós chamamos de ecossistema material. Mas existe o ecossistema espiritual, e ele funciona exatamente como o primeiro, né? Na realidade, o ecossistema da Mãe Terra nos alimenta todos, ele vai produzindo. Nós estamos destruindo seres humanos bobos, né, imbecis, ou crianças metidas a achar que sabem tudo, e ficam destruindo aquilo mesmo do qual eles necessitam, né? A própria energia faz isso, né? A própria humanidade faz isso, porque os animais não fazem isso, né? São os seres humanos que fazem. Então, o ecossistema espiritual, ele deve nos alimentar do mesmo modo que a Terra, com o seu ecossistema, está nos alimentando e nos produzindo nossa vida. Portanto, a vida espiritual, ela é gerada por esse campo espiritual. E você sabe onde fica armazenado toda essa disponibilidade num sistema que é chamado de campo acástico. Isso também se estuda, quem gosta de estudar hermetismo e todas as filosofias, até as orientais, eles falam desse campo acástico. Tá? Já não é uma caixa, né? Não é a caixa, não. É uma palavra só, é escrita inclusive com K. AKASHICO, acástico, campo acástico. É como se tivesse fosse um grande banco de dados holístico que permanece ao redor do nosso planeta e que disponibiliza tudo aquilo que está armazenado mentalmente, ou seja, na mente da Terra. E em cada planeta do nosso sistema solar, claro, como lá não tem vida como nós a conhecemos, mas pode ter outro tipo de vida, que, inclusive em outros sistemas estelares. Mas então você vai dizer assim: por que que alguns recebem o benefício desse campo de dados que nos traz aquilo que a gente precisa e outros não? Se é distribuído de forma igualitária, todo mundo devia receber igual. Mas na realidade é um pouco como para a Terra, né? Tem gente que tem muita terra e tem muita fruta, outro não tem nenhuma, outro tem uma árvorezinha só. E faz, essa é a desigualdade que faz com que nós temos que lutar para ter acesso à abundância. Não é que ela caia assim por nada. Talvez sim, por perecimento, porque pode ocorrer algum bloqueio espiritual nessa encarnação proveniente de karmas passados. E aí a gente não tem acesso. E aí eu chamaria isso de lei de causa e efeito, ou lei do karma, tá? Bom, se algumas pessoas recebem e outros não recebem essa abundância divina, aonde vai o excedente, aquilo que sobra? Porque não é possível que só uns recebam muito e outro nada, mas na realidade, meu pensamento é, se uma árvore dá fruto em abundância, alguns conseguem ter acesso e comê-los, outros, mas aí também eles vão lá e não comem tudo. E vai ter frutos restantes. Aonde vão? Ficam na árvore, ok? E quem que vai comer? Fica à disposição de outras pessoas que vão passar e falar, sobrou aí uma amora nessa árvore, né? Tem muita árvore na rua, né, de amora. Antigamente tinha muitas. Então você come aquilo que você quer e deixa lá para os outros. E esse fenômeno, na realidade, porém, é claro que algumas pessoas passam e não têm acesso, porque os primeiros que passaram comeram as de baixo, né? E aí as frutas que ficam lá em cima são de difícil acesso. Esse fenômeno acontece também com a abundância divina. Não todos conseguem acessá-los, dependendo, talvez, da quantidade de encarnações que elas tiveram e do merecimento, tá? Mas esse banco de dados espiritual, ele pode ser acessado quando você consegue compreender qual a sua missão de vida. Aceitar, inclusive aceitar as limitações.
Mas, é claro, o mapa astral, por exemplo, fornece isso para você. A sua missão de vida, para o seu propósito, quais são as suas dificuldades que você vai enfrentar e quais são os benefícios que você vai receber. E aí, o que que acontece? Você abre um campo que se chama de escambo, né? Antigamente se fazia muito isso, né? Eu tinha muita galinha, sei lá, eu ia lá na feira, tinha ovos, vendia uns ovos, o que me sobrava eu ia lá no peixe, no cara do peixe, e falava, olha, gostaria de trocar esses ovos pelos peixes, né? Então, esse se chama escambo, e isso acontece no campo espiritual. Olha que coisa incrível, né? Existem também outras explicações, porque percebemos que existem pessoas que possuem coisa demais e outras que não possuem, possuem menos. Será que umas são menos merecedoras que outras? Nesse ponto, eu acho que não podemos julgar, né? O Espiritismo, eles falam isso, as orientais também, né? Casa do merecimento. Mas eu acho que o merecimento também, então se fala, bom, então se eu já nasci assim, o que que eu vou fazer? Não, esse merecimento, ele você adquire. Adquire com o quê? Com o conhecimento espiritual, sabendo o que que você veio fazer. Se eu vim aqui nessa encarnação, para ser uma professora de primário, de uma cidadezinha pequena e tenho só 5 alunos, mas eu faço muito bem esse papel. Você vai ter uma vida digna, vai ter o seu ganha-pão, não vai te faltar nada, e provavelmente você vai ser feliz. Mas se você veio nessa encarnação e escolheu outra coisa, né? Porque a escolha é feita antes pelo espírito, quando ele encarna, ele pega a alma e depois ele encarna. E a alma é que contém, que ele é chamada de mundo dos desejos, são essas pendências, digamos, karmáticas, tá? Bom, eu acho que é uma coisa meio difícil de entender, sim. Porém, aí eu vou falar assim: quem não consegue receber a sua parte por falha espiritual, pode ser por karma. E também porque, às vezes, outra pessoa está utilizando aquela sobra e você não percebeu ainda, não acordou espiritualmente. Puxa, mas eu posso acessar a isso, tá? Então, vamos imaginar que esse grande banco espiritual, que é essa caixa, tem um depósito onde nós podemos ir em busca daquilo que necessitamos. Porém, se retirarmos mais do que precisarmos, estamos proporcionando uma carência a outros, já que o montante inicial é sempre o mesmo e ele não nos pertence, ele foi colocado lá, né? Essa ação, ela provoca um desequilíbrio espiritual, que pode significar um débito, que pode se traduzir num karma para as encarnações seguintes. Então, não são só as ações materiais, as invejas, as raivas, é, os ódios, né? Todos aqueles sentimentos ruins, os 7 pecados capitais, enfim, né? Podem estar realmente provocando esse desequilíbrio. Eu já falei também sobre retrogradação, quando a gente faz mapa, por exemplo, a retrogradação planetária, ou onde tem os nós lunares, especialmente, se por acaso aconteceram eclipses, eles ajudam a indicar onde se encontra esse karma adquirido, tá? É claro que a gente pode dizer, eu acho, né, que se você recebeu muito do ecossistema espiritual e foi lá e saqueou, né, o banco, você precisa devolvê-lo, né? É, e aí, como é que você faz, né? Às vezes, eu falo que a melhor maneira de devolver algo ao campo é dar aquilo que o talento lhe proporcionou. Ou seja, todos nós temos pontos kármicos, dificuldades, coisas para serem superadas, mas também ganhamos talentos. É, Você tem as ferramentas para alcançar esse banco de dados, tá? Então, você tem que dar aquilo que te sobra. Ou você dá do seu talento, porque você pode receber daquilo que te falta. É simples, é verdadeiro e acontece. Quanto mais você doa com a mão direita, quanto mais a mão esquerda vai receber.
E não precisa contar também. Eu acho que tem muito essa coisa de eu faço isso, eu pertenço àquilo, eu tenho uma ONG, eu faço. Gente, a mão direita não tem que dizer para, não tem que saber o que a mão esquerda faz. É uma noção que tem que ser compreendido. É fácil na teoria, mas essa coisa da qualidade, que eu posso chamar de talento. Você é uma pessoa gentil, uma pessoa tem habilidade manual, você é uma pessoa generosa. Compartilhe com alguém que não a possui. Dessa forma, eu acho que a pessoa que faz isso, ela não percebe, mas ela recebe por outro lado mais amor. Amanhã ela vai receber uma coisa, uma corrente de energia capaz de restabelecer o seu próprio equilíbrio e ao mesmo tempo que ela usufrui desse equilíbrio coletivo das pessoas que fazem a mesma coisa, né? A gente vê isso no ecossistema mesmo da natureza. Ai, se todo mundo vai à praia e todo mundo recolhe o seu lixo, e todo mundo deixa a praia limpa, todo mundo se beneficia. É a mesma coisa. E se você vê, você está lá na praia, você trouxe 5 pãezinhos, mas só tem 4 pessoas para comer, por que que você não pega o outro pãozinho e dá para alguém que não tem, né? É difícil, eu sei que é difícil e é um hábito. E às vezes, eu vou te falar uma coisa, às vezes você não é nem bem recebida e nem agradecida. Isso acontece também, tá? Mas não importa, porque o campo espiritual, ela armazena, ela guarda isso daí. Tem uma contabilidade lá em cima, tá? Então, é importante reconhecer que esse algo que você possui em abundância e que é o seu talento, a sua qualidade, ele não lhe pertence, ele é algo seu nessa encarnação e você pode doá-lo para outra pessoa. Você não a doa diretamente. Se você puder doar diretamente, tudo bem, mande para o ecossistema espiritual. Então, você é guardião dessa qualidade abundante que você recebeu, um talento, uma capacidade de compartilhar beleza, de ensinar algo, né? E aí o outro vai receber, né? E aí essa abundância, ela pode também trazer benefícios materiais e físicos porque ela se manifesta, ela se densifica. Porque realmente, quando a gente estuda a Cabala, eu dou aula também de astrologia e Cabala. Esse ano eu já dei uma aula e quem sabe ano que vem já faço uma outra, né, lanço uma outra, um outro curso. Então, vamos pensar assim: podemos aprender a pedir ao todo aquilo que necessitamos, pois é somente dessa forma que receberemos aquilo que merecemos. Essa também é uma outra coisa, mas não é pedir dizendo me falta isso, me falta aquilo. Não, é o contrário. A gratidão, gratidão por aquilo que você já tem, e talvez um pedido para ter mais de alguma coisa que você sente falta. E aí, lá no campo espiritual, eles dizem: olha, ela está dando isso, em troca eu lhe dou aquilo, né? Jesus disse sempre, né? Pedis e receberei. Então, no meu aprendizado e no estudo da árvore da vida, eu aprendi que todos os frutos de que necessitamos pendem dessa única árvore. Porém, os frutos não serão dados conforme a nossa vontade. Eles só são dados pelo nosso merecimento espiritual, a nossa evolução. Quando nós saímos daquele comportamento de grupo, onde todo mundo vai para o mesmo lado, né, como as ovelhas, né, que seguem um líder e nem pensam, elas não têm como. Mas nós sim, nós colhemos os frutos da árvore do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento. E se nós formos, né, como dizem as escrituras, fomos comer a maçã do conhecimento, nós nos tornamos responsáveis. Então, a gente recebe, tem que dar, né? Pessoas também têm uma outra noção, que eu acho que às vezes a pessoa acha que a volta é no mesmo, com a mesma coisa. Mas isso no universo não funciona assim, né? Mesmo quando a gente faz um pedido, por exemplo, se faz um pensamento, deve ter acontecido com vocês também. Nossa, será que eu, sei lá, hoje eu vou conseguir, nossa, vai dar certo esse encontro que eu tenho na cabeça? E você sai e a primeira coisa que você vê é uma borboleta.
Você acha que isso não é a resposta do cosmos, de Deus? Claro que é. A borboleta veio te dizer: olha que felicidade, mas se não der certo hoje, você pode ter outra amanhã, porque eu posso voar de flor em flor. Então, fazer esse tipo de analogia é uma coisa muito importante. Tem uma coisa também: não existe escolher o que doar, mas o dever de doar. Você não escolhe para quem doar. Se você quer realmente alcançar o ecossistema espiritual, é esse conceito que você tem que fazer, faça a sua parte. Né? A gente vai, por exemplo, e fala assim, nossa, precisamos, não pode jogar lixo na rua. Claro, mas também o que eu estou fazendo é né, uma gota no mar, que diferença faz? Faz diferença. Então, a sua responsabilidade é essa. E aí não precisa ser material, pode ser um ombro amigo, uma escuta, um conselho que você dá para uma pessoa, um ombro, quando a pessoa está precisando. Eu espero que esse conceito seja ficado claro, e que vocês gostem disso, porque eu vou pegar bastante coisa para compartilhar com vocês. Então, um pequeno gesto de generosidade, ajuda dada a alguém na rua, o ombro oferecido a um amigo, uma lágrima enxugada de alguém que está sofrendo, certamente são doações que você pode fazer e tenha certeza que você vai receber em troca, não só espiritualmente, mas mesmo materialmente, porque você materializa na sua vida tudo o que você faz. E de repente você consegue um milagre. Aquele emprego que você queria, aquele aumento de salário, aquela saúde recuperada, aquela harmonia dentro do seu ambiente, né, dos seus relacionamentos, da sua vida, da sua família, né? O maior problema que a gente tem mesmo são os relacionamentos. Mas, enfim, é isso. Espero que você tenha gostado, tá? Desse vídeo. Espero que você fique. Agora, daqui a pouquinho, eu é, vou gravar para vocês as minhas previsões da semana. Lembrando que logo, logo em setembro, nós teremos um eclipse solar, né? Eu sempre falo das coisas dessa semana, nós vamos falar do que está acontecendo no céu nesses próximos dias. Tudo bem? Espero que você goste. Não esqueça, eu nunca falo no começo, porque eu acho chato. Clica aqui, vê se você like ou dislike, né? Gosta ou não gosta. Compartilhe, comente, mande sugestões. Graziela, eu gostaria de que você falasse disso, falasse daquilo. Tenho dúvidas de astrologia, de tarô, de espiritualidade, tá? Então, eu vou fazer isso com o maior prazer, porque é tudo o que eu posso dar para vocês. É o meu conhecimento e a minha vontade de ajudar. Uma boa semana a todos, façam bom proveito. Namastê.